Hoje vamos conversar com a psicóloga Viviane Ribeiro, que é psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento. Bom dia, Viviane. Bom dia, Morena. Prazer te receber aqui na FCI. Muito bom, a gente estava anunciando aí no decorrer dos programas que nós traríamos aí, né, companheiros aqui para falar sobre a integração do direito com a psicologia, e eu não podia deixar de estrear com você, né, Viviane? Que bom, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Viviane, eu quero começar pedindo para você contar um pouquinho aí do seu dia a dia, o que você faz, como que é o seu trabalho. A psicologia, ela, no caso, né, eu atuo na psicologia clínica, muitas vezes a gente recebe famílias que têm algum contexto ou de conflito, ou até mesmo chegando ao divórcio, ou que já está numa fase pós-divórcio, mas que está tendo muitas dificuldades e desencontros, vamos dizer assim, né? E aí a psicologia entra para atender, seja os adultos, para orientar esses adultos a como lidar melhor com essas crianças, que são seus filhos ou netos, né? É muito comum hoje em dia, netos, os avós se envolverem muito, né, nesse processo de divórcio e conflito familiar, porque estão cada vez mais presentes e ajudando mais as famílias, né, a cuidar dessas crianças. Então, eu atuo nessa área e é isso que a psicologia clínica ajuda, que é orientar, acolher e ajudar a passar por esse processo de conflito, seja estando ali o pai e a mãe casado ou durante e após um divórcio. Se a gente imaginar, né, Viviane, a gente sempre fala isso, né, e nós duas já estamos acostumadas a trabalhar juntas, né, a gente não consegue atuar só numa linha, né, só no jurídico, só no psicológico, enfim, tem que unir, tem que agregar, né, pra gente conseguir dar um tratamento integral, né. E nessa linha, a gente sabe que para o Poder Judiciário é super importante contar com esse trabalho que vocês, psicólogos, realizam, né? Exatamente. Então, o psicólogo, ele pode ter essa atuação jurídica, o que eu fiz durante 7 ou 8 anos aqui em Foz do Iguaçu. Hoje eu atuo só na clínica, mas existe, né, no Tribunal de Justiça uma equipe de psicólogos aqui em Foz, né, em todo o Brasil, que atuam exatamente dando esse apoio para o jurídico, atendendo e fazendo o que a gente chama de perícia, né, que é esse acompanhamento de um profissional psicólogo de confiança do juiz, que vai atender todas as partes ali. Então, vai atender, vamos dizer assim, parte A e parte B, ou pai e mãe, ou avó e mãe, vamos imaginar assim um conflito, né, entre uma avó e uma mãe. Então, o perito que está lá no Tribunal de Justiça, que é um psicólogo, que tem a especialização, ele auxilia demais ao próprio operador, né, do direito atuar ali de uma maneira mais equânime e de acordo com os processos emocionais, que não se pode olhar apenas para a lei, né? É preciso olhar também para as pessoas que estão envolvidas naquele contexto. Senão fica uma coisa fria, né, Viviane? A gente aplica a lei e não sabe aí se a lei, naquele caso concreto, vai ser o mais adequado, né? E aí, até a gente comenta, alguns pais nos procuram, falam, não, mas o meu filho, ele já pode escolher com quem ele vai ficar, né? E não, a gente sabe que não é bem assim, né, Viviane? Eu falo muito em sala de aula, por exemplo, às vezes o filho quer ficar com aquela figura parental que deixa ele tomar um sorvete, que deixa ele fazer a lição de casa a hora que ele quer, né, que tem ali, que propicia, né, uma vida mais confortável do ponto de vista da desorganização para ele, e ele vai manifestar a vontade de ficar com aquele que deixa ele ali numa situação mais favorável, a grosso modo, né? E aí o trabalho do psicólogo entra para detectar que não, na verdade, aquele filho, ele tá querendo uma vida, né, um pouco mais confortável, né? Isso é bem importante, né? A gente ter sempre isso em mente, e a psicologia, ela busca trazer isso para o jurídico, que é assim, não vamos colocar nenhum momento a criança ou o adolescente que está ali com o processo judicial dos pais, né, em divórcio, não vamos colocar ele contra a parede e chegar ao ponto de perguntar, porque muitas pessoas acham que é normal isso, perguntar com quem você prefere ficar. Essa pergunta tem que ser riscada, né, do dicionário aí dessas pessoas, de todos nós, na verdade. Por quê? Porque não cabe ao filho, à criança ou adolescente, por mais que ele tenha idade, né, perante a lei, para ir lá e falar com o juiz e, de repente, expressar a sua opinião, não cabe a ele. Essa decisão é muito pesada, né? Então não se pode confundir o vínculo, né, que existia ali entre o casal, conjugal, que a gente fala, com o vínculo parental. A criança não tem que escolher nada.
alterada, né? Então, assim, o jurídico junto com a psicologia e muitas vezes o serviço social vão fazer ali um trabalho para auxiliar o que for melhor, pensando no bem maior ali, né, da criança. Né, olhando ela integralmente e não aquilo que ela expressa verbalmente, porque às vezes ela está emocionalmente alterada até por influência do conflito dos pais ali, dos genitores. É verdade, isso é de suma importância, né? É bom que todo mundo fique esclarecido aí, né? O filho, ele não tem esse condão de escolher, né? O juiz vai ouvir simplesmente a vontade da criança sem analisar os outros fatores e sem analisar aí o que os psicólogos, através dos laudos, podem fornecer, né? Então é um trabalho extremamente importante, a gente não tem dúvida disso e eu fico muito feliz de poder fazer essa conjunção aí, trabalhar o direito com a psicologia, que é o caminho, né? Pra gente atender essas crianças. Professora Viviane, é possível que um casal que esteja aí em crise consiga fazer um tratamento preventivo para que não ocorra o divórcio? Sim, Morena, é bem importante essa pergunta, pois se a gente puder evitar, né, que haja mais desgastes, o melhor é que a família busque ajuda de um profissional antes de chegar numa situação onde praticamente está insustentável, às vezes a convivência, o respeito, já às vezes ali agressão física, verbal, um desgaste maior, né? Isso tudo é muito ruim. A gente costuma dizer que o problema não é o divórcio para os filhos, o problema são esses conflitos que vão muitas vezes se arrastando por anos, seja anos antes de divorciar e às vezes anos após esse divórcio. Então, se essa família, esse casal, essas pessoas, né, envolvidas aí num conflito, observam que está difícil, está insustentável, não está mais conseguindo dialogar, já se perdeu às vezes ali um limite do respeito, passou da hora de buscar ajuda, porque sim, é possível procurar trabalhar, né, com técnicas ali, e esse profissional neutro, o psicólogo, para que haja uma melhoria, em primeiro lugar, de uma comunicação, né? Então, o que o psicólogo nesses conflitos visa, em primeiro lugar, é fazer com que as partes voltem a conseguir conversar com respeito, né? Esse é o primeiro ponto. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que, né, a maioria dos problemas acontece mesmo por conta da falta de habilidade na conversa, né? E aí tudo vira um debate, não debate no sentido positivo da palavra, porque o debate ele pode ser agregador, né? Ele pode trazer novas ideias desde que haja respeito, né? Então, de fato, a gente observa que é o primeiro problema que aparece, né? A maneira como os cônjuges se referem até um ao outro, né? Então, a boa notícia é que a psicologia pode ajudar, Viviane. Sim, a psicologia pode ajudar, ela está à disposição. Nesse caso preventivo, a gente recomenda a psicologia clínica, ou seja, buscar um terapeuta mesmo, né, no consultório. Ainda não é o caso da psicologia jurídica. A psicologia jurídica, ela acaba entrando quando já, vamos dizer assim, esse conflito virou realmente um litígio efetivo, muitas vezes, né, e aí vai precisar desse psicólogo jurídico de confiança do juiz para fazer uma avaliação e auxiliar esse operador do direito a tomar uma decisão mais equânime visando o bem dessa criança. Sim. Né? São instâncias diferentes. Então, se a pessoa observa o conflito, está difícil a comunicação, não estão chegando num denominador comum ali, por exemplo, da forma de educar a criança, ou da maneira de levar a rotina, ou de problemas, às vezes, questões financeiras, administrativos, busca ajuda, vá a um psicólogo clínico. Muito bom, Viviane. É bom para você que tem, né, essa perspectiva aí, né? Enfim, não sei se vou conseguir salvar, se não vou conseguir. Procura ajuda, gente. A gente hoje tem inúmeros tipos de terapia, a gente tem inúmeros tratamentos que estão aí, né, à disposição para a gente poder receber esse auxílio. E o que a Viviane disse para a gente, né, a respeito da psicologia preventiva, é muito importante. A gente tem a psicologia jurídica também, que aí já entra nos processos que já estão tramitando, né? Mas a gente pode ter também, né, Viviane, um divórcio consensual, onde em tese está tudo em paz, né? Os pais estão conseguindo conversar. A gente tem, né, pais que levam o divórcio de uma maneira mais saudável para os filhos, enfim. Mas esse pai, essa mãe, né, esse ex-marido, essa ex-mulher, ele pode ter conflitos ali, que ele vai precisar de um auxílio, ainda que não seja dentro ali da psicologia jurídica, né? Ele vai precisar de uma psicologia clínica, né? E aí a psicologia também pode ajudar.
Exatamente, Morena, porque geralmente o juiz ele vai acionar esse perito psicólogo quando ele realmente observa que há dúvida no melhor interesse para a criança. Quando não há essa dúvida, ou seja, que é isso que você está falando, o casal tem um consenso, ele consegue dialogar mesmo se divorciando e chegam ali num acordo junto do seu advogado, muitas vezes o juiz nem precisa acionar esse perito e se resolve ali na instância, né, junto do advogado e do juiz, enfim. Mas mesmo assim, nesses casos, às vezes a pessoa é comum, né, gente? Porque o que acontece? O divórcio, ele é a gente costuma, né, citar uma autora que diz: o divórcio é a morte em vida. Por quê? É como se você perdesse por morte mesmo, morre um pedaço de você, né? Então, por mais que às vezes tivesse ali conflito, brigas, desacertos, um desamor talvez, mas é uma parte que você perde, né? Então, é um processo de luto que você passa, os adultos, né, eu digo. Então, é onde às vezes pode entrar algum processo depressivo, ansioso, né, e a pessoa realmente precisar se localizar novamente no seu papel social, quem é ela, o que ela gosta, o que ela quer, quem são os amigos, aonde ela vai passar a frequentar, porque volta a estaca zero, vamos dizer entre aspas, né, um novo momento de vida. E aí o psicólogo clínico pode ajudar. Bom, entrando agora no nosso terceiro bloco, Viviane, a gente sabe que quando acontece a ruptura, né, da relação conjugal, inevitavelmente uma das figuras parentais vai sair de casa, né, seja o pai, seja a mãe, enfim. E a gente tem um grande desafio, né, a gente escuta muito isso. Às vezes aquele pai ou aquela mãe convive ali cotidianamente com o filho, e do dia para a noite, né, aconteceu a ruptura da relação conjugal, uma dessas figuras vai sair de casa, né? E, Viviane, como que a gente pode auxiliar aí na manutenção do vínculo daquela figura que saiu de casa com o filho que permaneceu? Muito bem, é bem importante isso, né, Morena, porque se desfaz o vínculo conjugal, mas jamais se desfaz nesse vínculo parental. Então, isso, as pessoas, os adultos envolvidos, seja os próprios genitores ou os avós também que se envolvem, como eu já disse no primeiro bloco, né, é muito importante que eles compreendam, ou seja, não é possível torcer ou querer que esse vínculo se rompa entre pai e filho, ou mãe e filho, né? Porque é necessário, ele vai ser sempre pro resto da vida pai e mãe. Então, é bem importante que as partes envolvidas, elas mantenham um nível de civilidade, né? Vamos dizer assim, o mínimo necessário de diálogo, de respeito, que, por exemplo, quando vai fazer a visita, vá, né, até a porta lá da casa do teu filho, da tua filha, busque com tranquilidade, sem agressividade ou sem necessidade de expressar raiva, que é algo que a gente vê muito comumente. Então, às vezes o ex-marido ali, a ex-mulher não conseguem nem fazer esse tipo de atitude tão simples, que é ir buscar o seu próprio filho na porta da casa dele. Por quê? Porque se for, começa a brigar, é polícia, é barraco. Então, quer dizer, e isso, gente, nas melhores famílias, tá? Não tem a ver com poder aquisitivo, nível social. Não importa isso, porque envolve sentimentos. Então, o que a gente orienta tenha um mínimo de civilidade, pense no bem do teu filho, da tua filha, e faça essas pequenas atitudes do tipo buscá-lo, levá-lo, né, na própria casa. Por exemplo, tem comemoração de Dia dos Pais, Dia das Mães, ou alguma atividade na escola, festa junina, tenha um mínimo de respeito mesmo e consideração pelo sentimento ali dos seus filhos e vá, participe, ainda que o outro, que você não quer nem ver pintado de ouro, né, esteja lá. Não precisa se aproximar, não precisa ser os melhores amigos, mas vá prestigiar, por exemplo, né, uma festinha na escola do teu filho, aniversário da criança, é outro ponto polêmico. Muitas vezes esse ex-marido, essa ex-mulher, eles querem se agredir e utilizam o filho para isso. Então é o aniversário, um momento importante, às vezes ali, claro, né, para todos nós, para a vida ali da criança, e aí aquilo vira um inferno, quando era para ser algo muito tranquilo, positivo, um momento de felicidade, porque aquela criança existe, né, ela está aqui na nossa vida. Então vamos fazer esse esforço de, por exemplo, ir até a festinha, fazer uma festa às vezes única, conjunta, com todas as famílias, se respeitando, né, colocando ali os limites. Então nesse sentido é que a gente orienta, tem que manter esse vínculo. E como que se mantém um vínculo? Alimentando essa relação.
Tudo é importante, né, Viviane? Isso. Qualquer evento é importante. Né? Exatamente. Então, isso é necessário. Como que vai se manter? Se encontrando, se vendo, tem que participar do dia a dia. E eu costumo dizer em sala de aula, a gente infelizmente está encerrando aqui o nosso terceiro bloco já, mas eu queria saber se eu conto com a corroboração desse episódio aqui da psicologia, né, do ramo da psicologia. Eu costumo dizer, quando você tem um filho e tem uma ruptura da relação conjugal, você não tem o direito de tentar denegrir a imagem do pai ou da mãe, né? Você não tem esse direito, né? Uma coisa é a figura do ex-marido, da ex-mulher, outra coisa é a figura do pai e da mãe, que é para sempre, né? Então é bom que os pais se conscientizem disso, né? A gente tem hoje consequências jurídicas gravíssimas com relação à prática da alienação parental. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a psicologia corrobora esse raciocínio jurídico, né, Viviane? Sim, Morena, isso é muito importante, né? Tanto os genitores compreenderem isso, de não denegriam a imagem do outro, e os familiares, né? Eu vejo muito isso. É tio, é avô, pessoas que frequentam a casa dos genitores que fazem uma verdadeira campanha ali contra aquele que foi embora, ou que às vezes ocorreu uma traição, ou aquela família julga que aquela pessoa foi inadequada. Então, isso, as famílias todas precisam falar sobre isso, pensar sobre isso e saber da seriedade que é na cabeça de uma criança, ouvir as pessoas que ela ama falando mal de alguém que é o seu próprio genitor. É só lembrar que ela tem sentimentos, né, Viviane? É isso mesmo, e que os interesses dos adultos não podem se sobrepor aí aos sentimentos da criança. Exato. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso programa. Passa muito rápido, Viviane, mas foi um prazer receber você aqui. As portas estão sempre abertas para você. Eu quero agradecer ao suporte de toda a equipe RCI que esteve aí conosco.